Olá, meus amigos, minhas amigas, continuando essa nossa super aula aí do Estatuto dos Servidores Públicos do município de Cuiabá, a lei complementar número 93 de 2003. Vamos lá, vamos continuar exatamente onde nós paramos na primeira parte. Vamos falar da nomeação, né? Professor, nomeação, né? Vou fazer uma pequena ajuda à memória. Professor, vamos analisar essa palavra nomeação, né? Quem nomeia, olha aí, quem nomeia alguém. Alguém para alguma coisa, né? Alguém é quem? O aprovado. Por exemplo, né? O aprovado em concurso público. Aí, ó. É uma das hipóteses de nomeação, né? Ele foi aprovado em concurso público. Vou nomear ele para o quê? Para onde? Para um lugar chamado de cargo público. Ah, professor. Nomeação, né? Nomeação é uma forma de provimento. Provimento, né? Provimento, 4 R's, A, N, P. Esse N aqui é a nomeação. Professor, então nós vamos estudar esse N, exatamente esse N. Então, para você ser nomeado, por exemplo, em cargo efetivo, você tem que ter sido aprovado em concurso público, né? Então você vai ser nomeado. A nomeação vai ser um ato governamental, né? No caso aqui, um ato do prefeito. Um ato do prefeito, no caso do Poder Executivo. Quem nomeia, depois da nomeação, o cara vai tomar posse, né? Depois da posse, o sujeito entra em exercício. Depois que o cara entra em exercício, ele entra em avaliação de desempenho. Olha aí. Depois que ele entra em avaliação de desempenho, ele tem 3 anos de pedágio. Depois desses 3 anos, ele vai conseguir a sua estabilidade. A gente vai falar todo esse assunto. Então, esse assunto nomeação, ele é um pouco mais longo que os demais formas de provimento, que hoje, então, nessa parte da aula, a gente está agora na nomeação, tá? Iremos estudar a nomeação, depois iremos estudar a posse, o exercício, a avaliação de desempenho. Nós veremos que a avaliação de desempenho e a avaliação são requisitos para adquirir a estabilidade. Logo em seguida, nós iremos estudar cada um desses R's aqui, mais o A e mais o P, e claro, as formas de vacância, e assim a gente termina esse capítulo 3º. Esse capítulo, aliás, esse capítulo 2º da Lei Complementar 93 de 2003 é o capítulo mais longo, temos mais conteúdo aí para trabalhar, mais conceitos do direito administrativo. Bacana? Então isso aqui que é nomeação. Então quem nomeia alguém para alguma coisa. Esse alguém, por exemplo, quem que é? É você que vai ser aprovado no concurso da prefeitura. Para o quê? Para ocupar um cargo público, tão sonhado aí, desejado cargo público. Então vamos lá, artigo 18, a nomeação far-se-á pelo prefeito municipal, respectivamente. Ou seja, ó, então o ato de uma nomeação será pelo prefeito do município. Por quê? Porque o prefeito do município, ele é o chefe do poder executivo, né? Somente quem nomeia é chefe de poder, né? No estado de Mato Grosso, quem nomeia? Governador. Professor, no Poder Judiciário, quem vai nomear? Vai ser o presidente do TJ. Da Assembleia Legislativa, quem vai nomear vai ser o presidente da Assembleia. No Poder Legislativo Municipal, as Câmara do Vereador. Então, quem que vai ser? Vai ser o presidente da Câmara, né? O prefeito, né, respectivamente, ele vai fazer 2 tipos de nomeação. Por que que o prefeito vai fazer 2 tipos de nomeação? Né? Então, olha só, ó, nomeação, tá? Ó, ele vai nomeia para cargo. Primeiro, o cargo efetivo. Esse exemplo que eu passei para vocês é o cargo efetivo, o cargo proveniente de concurso público, né? O outro é o famoso, né? Colocar certinho aqui, bonitinho, né? Cargo em comissão. Olha aí, cargo em comissão. Então nós temos aí 2 formas de nomeação. Então a nomeação, ela dar-se-á
unicamente e exclusivamente para o cargo efetivo, aquele de provimento efetivo decorrente de concurso público, e dar-se-á em cargo em comissão. Bacana? Ótimo, né? Professor, e o tal da função de confiança, né? A função de confiança, isso pode ser cobrado na sua prova, então anotem, registrem isso no seu caderninho, que é o seguinte, né? A função de confiança ocorrerá um ato de designação. Designação, claro, ato esse pelo próprio prefeito do município de Cuiabá. Então nós temos nomeação para cargo efetivo. Essa primeira explicação aqui, ó, quando se tratar de cargo provido, olha aqui o provimento, mediante aprovação prévia em concurso público, né? Ou seja, né? Então esse aqui é o caráter efetivo, né? E o em comissão, né? Cargo em comissão, quando se tratar de cargo de provimento em comissão, de livre nomeação e exoneração, né? Professor, qual que é a diferença entre o caráter efetivo e o de comissão, né? Uma das diferenças importantes aqui é que o caráter efetivo, esse tipo de cargo aqui, ele vai adquirir o que? A estabilidade. A estabilidade é um benefício gigante aqui do setor público, ou seja, ele não pode ser demitido por qualquer coisa, qualquer motivo, né? E o cargo em comissão não tem a estabilidade. Professor, aonde que está ali? Onde está escrito aqui, ó? Livre exoneração, ou seja, a qualquer momento quem nomeou, no caso do prefeito, o prefeito poderá exercer a sua vacância de exoneração, né? Outra comissão aí, outra diferença muito grande que o cargo de comissão, a gente chama de cargo de liderança, né? Olha aí, ó, cargo de liderança, né? Como é que exerce a liderança no poder público? Ó, chefia, né? Ó, chefia, o cara vai ser nomeado, né? Direção, ou assessoramento, aí ó, ou assessoramento. Pronto, bingo, tá aí para vocês aí, bacana? Então isso aqui é a nomeação, né? Ótimo, professor, realmente estou entendendo. Então vamos lá, assunto por assunto, detalhadamente, você tem que ter um caderno para suporte aí, né? Vamos lá, né? Artigo 19, vem comigo aqui, né? Olha o que trata o artigo 19, né? Isso aqui é o seguinte, isso aqui é interessante, isso aqui não está na Lei Complementar 04, nem na Lei 8.112, ou seja, é algo novo, né? Algo novo, algo exclusivo para o município de Cuiabá. Claro, se eu fosse examinador, eu queria saber se uma das formas de saber se você realmente é um estudante regular é cobrar aquilo que está em exclusividade no Estatuto Municipal. Isso aqui é o servidor ocupante de cargo em comissão. Vamos lá. Então, eu aqui, né? O LAC, no caso eu aqui, vou colocar um cargo aqui que eu ocupei, né? Eu sou gestor governamental. Fiz concurso público, ok, eu era gestor governamental. Ok. Fui nomeado. Tá? Ou seja, se o cara colocar designado, tá errado. Você vai ser nomeado por um cargo em comissão. Para o cargo de, vou colocar aqui, ó, secretário. Secretário de Finanças, ok. Ah, professor. Secretário de Finanças. Então vamos lá. O servidor ocupante de cargo em comissão. Então eu sou servidor, eu sou gestor aqui, eu fui nomeado. Eu posso? Claro, posso, né? Então tá aqui. Professor, qual que é o salário que eu vou receber? Eu vou receber os 2 salários? Não, só receber um. Chama-se critério de opção. Sempre o quê? O maior, né? Então eu estou secretário, eu estou secretário, servidor efetivo ocupando o cargo. Ok, né? Para ter exercício interinamente em outro cargo de comissão. Opa! Quer dizer o seguinte, né? Aqui tem aqui, ó, vamos colocar aqui a secretário de Educação. Este cargo está vago. Não pode ficar esse cargo vago, né? Então, eu vou ser nomeado interinamente a esse cargo aqui, ó, interinamente. É permitido? É permitido. Então eu posso estar provisoriamente, né, interinamente, não é efetivo, né, em outro cargo em comissão. Tá aí, né?
sem prejuízo das atribuições de que atualmente ocupa. Ou seja, quando ele fala sem prejuízo, significa dizer o seguinte, que no exercício da minha função, neste caso aqui, eu estarei respondendo às atribuições do Secretaria de Finanças e mais da Educação, sem prejuízo, ok, né? Hipótese em que deverá optar pela remuneração de um deles durante o período. Então, ele vai ter que sempre optar por uma remuneração, né? Bacana. Então, esse aqui é o dispositivo do quê? De você poder responder aí por outro cargo em comissão, coloquei secretário aqui, de forma interina, né? Então, esse dispositivo, comissionamento interino, tá? Esse aqui em situações aqui especiais, o cargo está vago, o prefeito aí não decidiu quem vai nomear. Claro que a Secretaria de Educação não pode ficar sem comandante, né? Nós temos vários atos aí que são editados todos os dias, né? Então, o que ele faz? Ele vai lá, nomeia mais uma pessoa lá, um cargo que já está ocupando um cargo em comissão para fazer isso. Então, é permitido, né? Vem comigo. Artigo 20, olha só, né? Servidor não poderá exercer mais de um cargo em comissão. Bacana, esse cara aqui coloca aí regra geral, né? Então, regra geral, um servidor pode ocupar apenas um cargo em comissão. Claro, exceto no caso previsto no artigo anterior. Qual é o caso previsto no artigo anterior? Ele ocupar um cargo comissionado de forma interina, né? Bacana, né? E também ele não pode ser remunerado pela participação de órgão de deliberação coletiva, né? Então ele não pode aí participar de órgão, ele não pode nem ser remunerado, então ele vai participar de um órgão aí, tá? Então ele não pode ser participado desse órgão. Agora, né? O parágrafo único traz uma exceção, né? No parágrafo único, né, ele fala o seguinte, ó: o disposto do caput não se aplica à remuneração pela participação em conselhos. Ó, órgão de deliberação coletiva, né? Eu passei muito rápido esse cara aqui, ó. O que é um órgão de deliberação coletiva, né? Vou falar para vocês aqui, são os famosos conselhos, né? Na estrutura da administração pública brasileira, nós temos diversos conselhos, né? Diversos conselhos que são remunerados no Brasil. Diversos, né? Então está falando, ó, cara, se você é servidor público estadual, você foi aí designado para ocupar aí, ser ocupante de algum órgão de deliberação coletiva, né? Você não poderá ser remunerado. Esse é o estatuto, né? Só que o parágrafo único vai trazer uma exceção exatamente isso, né? O disposto do caput não se aplica à remuneração pela participação em conselhos de administração e fiscal. De quem? Ó, da administração pública, das empresas públicas e sociedade de economia mista, ou seja, né, da administração pública indireta, das empresas públicas e sociedade de economia mista, suas subsidiárias e controladas, bem como quaisquer empresas ou entidades em que o município, direta ou indiretamente, detenha participação no capital social, observado que a respeito do que dispuser a legislação específica, né? Então, não pode, então, regra geral do artigo 20, né? Ele pode ocupar apenas um cargo em comissão e ele não pode ser remunerado aí por participação de órgãos de deliberação coletiva, exceto quando se tratar de administração fiscal, conselho de administração, conselho fiscal, de empresas públicas e sociedades de economia mista, né? Boa questão de prova, bem específica esse assunto aqui, né? Vambora, professor, vambora, que tem muito assunto ainda. Artigo 21, vem comigo aqui. O servidor vinculado ao regime desta lei. Professor, o servidor vinculado ao regime desta lei. Qual é o regime desta lei? Atenção, é o regime jurídico único. Tá aí, o RGU. Bacana, né? Queira acumular licitamente. Não é licitamente 2 cargos efetivos, né? Professor, eu gosto de exemplos, tudo bem. Vamos lá, né? Então, aqui, o sujeitinho aqui, o professor Lac, né? Ele é professor. Ele está ocupando o cargo de professor. Então, ele pode, segundo a Constituição, né? Ele pode ocupar 2 cargos de professor. Pode, aí. Aí, 2 cargos de professor, né? Bingo, tá aí. Eu estou ocupando licitamente, ó. Tá aqui, ó. Explicando aqui a parte inicial do artigo 21. Tá aí. Quando investido em cargo de provimento em comissão. Agora, ó. Agora é o seguinte, né? O LAC aqui, né? Ele foi nomeado, né? Para um cargo em comissão. Olha aí. Cargo em comissão.
Prof, qual que é o cargo? Vou colocar aqui, né? Secretário. Secretário de Educação. E aí, professor, na real, se nomear você se aceita, vai pensar duas vezes. Eu penso duas vezes, né? Mas posso aceitar. Né? Depende de muitas coisas aí, né? Cargo em comissão. Tá aqui, ó. Quando investido em cargo de provimento em comissão. Parou. Expliquei aqui. O que acontece? Agora vem aqui o comando do artigo 21. Ficará afastado de ambos os cargos efetivos. Ou seja, né? Ele vai ser afastado do cargo de professor, da sua cadeira 1, e a cadeira 2, e ele vai exercer somente o cargo em comissão. Pronto. Aí, pronto, né? Salvo na hipótese em que houver compatibilidade de horário local com o exercício de um deles. Ou seja, né? Uma exceção. Então, regra geral, ele vai ser descompatibilizado, né? Agora o seguinte, professor, o cara foi nomeado secretário, mas à noite ele pode dar aula. Ele pode dar aula? Sim. Então, neste caso, em que houver compatibilidade de horário local com o exercício de um deles, declarada pela autoridade competente. Então, ele pode ocupar um cargo de professor à noite, por exemplo, e durante o dia ele pode ser aí o cargo em comissão, né? Bacana? Então tá aí para vocês o comando do artigo 21, que ele trata aqui do comissionamento da acumulação legal de cargos, né? Ok, pode acontecer? Acontece muito, né? Vamos lá, pronto. E agora? Agora é a posse, né? Nós estamos estudando o quê? Provimento. Dentro do provimento, estamos estudando o quê? Estamos estudando aqui, ó, nomeação. Tá? Nomeação. Tá? A gente foi nomeação, né? Agora, ó, nomeação, ó. Nomeação é um ato do prefeito, não é isso? Agora, você vai fazer o quê? Ó, a posse, né? Ou seja, você vai assumir o cargo na qual você foi nomeado. É claro que para posse, né, você vai ter que apresentar todos os documentos referentes lá do edital. E aí, professor, depois da posse, ó, você vai entrar em exercício. Cara, você tem que ter esse cara aqui na cabeça, né? Depois do exercício, né, você está trabalhando, você vai ser submetido à avaliação de desempenho. Aí, AD. Para quê? Para você adquirir a sua estabilidade. Neste caso aqui, né, aí o seu objetivo é isso aqui, ó, ser estável no cargo, né? Então tá aqui. A investidura do cargo público ocorrerá com a posse, ó. Investidura, né? Aqui ele só foi nomeado, né? Ele foi nomeado, mas ele pode recusar, claro que pode, né? Aqui não, agora aqui ele vai lá, ele vai ser, ó, a investidura ocorre com a posse. No caso do servidor efetivo, ele vai o quê? Assinar um termo de posse, né? Bingo, vem comigo, né? Parágrafo, artigo 23. São competentes para dar posse, né? Quem que vai dar posse, né? Vamos lá. Primeiro, o prefeito municipal aos ocupantes de cargo de sua confiança imediata e o provimento efetivo do Poder Executivo da administração direta, da administração direta, suas fundações e autarquias. Então, o prefeito ele vai dar posse, atenção, aos ocupantes de cargo de sua confiança imediata, né? O professor, quem que é, né? Ó, quem que são, tá? Os ocupantes de cargos de sua confiança imediata são os secretários municipais, por exemplo, né? E os de provimento efetivo, olha aí. E os provimentos efetivos, né? Professor, eu serei professor da rede municipal de Cuiabá. Eu, como professor da rede municipal da rede de ensino municipal de Cuiabá, né, do município de Cuiabá, eu não estou de o quê? Eu não estou diretamente vinculado aí ao prefeito, eu sei, mas eu sou o quê? Ó, provimento efetivo, ele entra na segunda parte do inciso 1, do Poder Executivo, da administração direta, fundações e autarquias, né? E quem que vai dar posse no Poder Legislativo, né? Claro, o presidente da Câmara aos ocupantes dos cargos em confiança e os cargos de provimento efetivo, tá? Então, nós temos aí as duas hipóteses de posse, né? Artigo 24, vem comigo aqui, né? Olha aí, professor, o que trata aí o artigo 24, né? O artigo 24 trata de um sonho de consumo, né? O que é o sonho de consumo? O termo de posse, né? Olha, o termo de posse, a posse dar-se-á pela assinatura do termo pela autoridade competente e pelo empossado. Tá aí. E pelo empossado, né? Então você chega lá na repartição, claro que você já foi aprovado em concurso público, né? Aí a autoridade lá
competente já vai estar assinado, né? Você vai assinar seu termo de posse. Então, aqui naquele exato momento, a sua confirmação no cargo público. E eu peço um favor para vocês, quando acontecer isso, por favor, manda para mim uma foto lá, aí, professor, meu termo de posse, né? Você pode estar encaminhando aí, ó, para o meu e-mail pessoal, tá? Lá que ponto, ó, consultoria, ó, @gmail.com, ou para o meu celular pessoal, ó, DDD 65 99962 1142. Já adianto para vocês que eu não respondo dúvidas por WhatsApp, tá? Senão eu respondia um momento, mas eu só fazia isso, eu tive que cortar isso aí, infelizmente, tá? Então, vamos lá, quiser conversar comigo, mandar uma foto, trocar uma ideia aí, eu posso estar disponível para vocês aí. Bacana? Então, esse é o termo de posse, né? Professor, qual que é o objetivo do termo de posse? É verificar se você atende os requisitos do edital, no qual deverão constar as atribuições do cargo que você vai exercer, as responsabilidades, os direitos e os deveres inerentes ao cargo a ser ocupado, que não poderão ser alterados unilateralmente por qualquer das partes, mas ressalvados os atos de ofício previstos em lei. Então tá aí para vocês o termo de posse, né? Tem mais? Tem mais, vem comigo aqui. Só haverá posse nos cargos de provimento por nomeação. Puxa vida, professor, e aí, cara, isso aqui dá para fazer uma excelente questão de prova. Ó, só haverá posse, tá? Só haverá posse no provimento por nomeação. Quando a gente fala provimento, olha só, assim que o examinador vai cobrar de você, provimento, tá? Então, nós temos os 4 R's, tá? Os 4 R, reintegração, recondução, reversão, tá? E readaptação. Os 4 R's, ok. Mais ANP. Então, somente na nomeação que tem posse. Tudo bem. Professor, vamos pegar um desses 4 R's. Tudo bem. O cara foi demitido ao bem do serviço público. Graças a Deus, o cara era um câncer. Passados 10 anos, a gente vai estudar a reintegração hoje ainda, nessa parte da aula. Passados 10 anos, ele conseguiu reverter a decisão lá no Poder Judiciário. Ele vai ser reintegrado. Então, ele saiu e ele vai voltar. Então, quando ele volta, ele não vai tomar posse de novo. Ele não vai tomar posse de novo. Tá? Na prova, ele vai falar, tá, que o cara vai tomar posse novamente no cargo na qual ele foi demitido. Isso não ocorre. Por quê? Porque posse é exclusivo para o provimento da nomeação. No caso da reintegração, vai ser um ato de reintegração. Tá? Então, não vai ter posse, né? Por que não vai ter posse? É muito simples, né? Porque ele já ocupava um cargo e já constatou que ele já sabia das suas atribuições, responsabilidades, deveres e direitos. Ele já tinha todos os requisitos para ingresso no serviço público, né? Ele saiu para uma situação pontual e depois retornou e dá continuidade aí à sua vida funcional. Então, parágrafo primeiro, questão de prova, atenção, nessas coisas que o examinador pega. Só haverá posse nos casos de provimento por nomeação. Ele vai falar que não é por nomeação, vai falar que é da reversão, da reintegração, da readaptação, do aproveitamento. Ele vai falar que o cara tomou posse na sua promoção. Não tem, é só na nomeação, né? Parágrafo 2º, vem comigo. A posse ocorrerá no prazo de 30 dias, contados da publicação do ato de provimento prorrogável uma vez, por igual período, a critério da administração. Questão de prova, gente. Então é o seguinte, para ter nomeação, tá? Para ter nomeação, né? Para ter posse, você tem que ser o quê? Nomeado. Então você foi nomeado, né? Professor, você foi nomeado. Nomeação, que é um ato governamental do prefeito, tá? Então você tem aqui, ó, 30 dias, prorrogáveis por mais 30 dias, tá? Para você apresentar, para você celebrar,
para você assinar um termo de posse, dizendo eu concordo com as regras da administração pública. Então aí, a posse ocorrerá no prazo de 30 dias. Então, quando teve esse ato de nomeação, tá? Esse ato de nomeação é publicado aí nos meios de vinculação oficial de publicidade do município, né? Então, após o ato de nomeação, você tem 30 mais 30 para tomar posse, tá? Bacana? Então tá aí. Igual. E outra coisa, essa prorrogação, ela não é automática. Você vai ter que solicitar à administração pública a nomeação. Então o sujeito tem 30 dias aí para levantar aí a sua respectiva documentação. Então o parágrafo 2º também ele é muito importante, né? Parágrafo 3º. Em se tratando de servidor que esteja na data da publicação contada do término do impedimento, mediante requerimento feito no prazo do parágrafo anterior, né? Professor, eu não entendi nada. Calma, você tem a mim, né? Vou explicar para você. Você ocupa o cargo de técnico da Secretaria de Educação, por exemplo, né? E aí, tá? Você está lá licenciado, você está em férias, enfim, você está aí com um afastamento legal do estatuto, que a gente vai estudar aí todas as licenças aí uma a uma para vocês, tá? Na próxima aula a gente vai falar todos os aliás, daqui 2 aulas, 2, 3 aulas, né? E aí, professor? Aí o seguinte, você foi lá nesse interesse, fez o concurso e você foi nomeado, só que você está o quê? Você está lá com a sua licença lá, você está de férias, tá? Você está gozando de férias com a sua família. Professor, então eu vou ter que interromper as minhas férias, vou ter que interromper o meu afastamento? Não. O que você vai fazer? Tá? Você vai, tá? Que protocolizar, você vai ter que fazer um requerimento dentro do prazo de 30 dias, dizendo que você está impedido de tomar posse nesse período, tá? Você está impedido, na qual a autoridade vai passar um novo prazo para você. Qual que é o novo prazo? 30 dias após, né? 30 dias após o término do seu impedimento. Isso que está dizendo aí, né? Isso que está dizendo aí no parágrafo 3º, né? Bacana? Vamos lá. 4. A posse poderá dar-se-á mediante procuração específica com firma reconhecida. E aí, professor? Vamos lá, né? Você fez o concurso público, entendeu? Você estudou muito, você foi aprovado em primeiro lugar. Você já fez suas continhas de padeiro, tal, pelo edital, analisando todas as fases do concurso, homologação, falar, sabe, cara, lá no mês de setembro, tá, eu devo tomar posse. Então, eu vou fazer o seguinte, em agosto eu vou tirar umas férias posterior. Tá? Eu vou tirar umas férias posterior, ficar lá 40 dias lá, né? Você fez suas contas, 30 mais 30, pá, bacana, fechou, ali vai, né? O que acontece, né? Só que o cara é precavido. Ele vai e deixa o papai dele com uma procuração específica para tomar posse no lugar dele. Aí diz, ó, confirma reconhecida, tá? Na Lei Complementar 04 e na Lei 8.112 não diz firma reconhecida, somente no município. Então você tem que saber, então ele pode por procuração. Então a posse pode se dar por procuração. Inclusive esse assunto aí é muito, mas muito cobrado em provas de concurso, viu? Tem que saber, o examinador quer cobrar isso de você. O detalhe aqui do município de Cuiabá é que tem que lembrar que é com firma reconhecida. No ato da posse, o servidor apresentará declaração de bens e valores que integram o seu patrimônio e declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo, emprego ou função pública, né? Então, isso aqui é geral, padrão, né? Então, quando você vai tomar posse no ato, você assina o termo de posse, você vai mostrar o seu patrimônio, né? Declaração de bens e valores, inclusive essa declaração de bens e valores é uma obrigatoriedade aí da Lei de Probidade Administrativa, mas a Lei de Acesso à Informação também, e você faz uma declaração, né, de que você ocupa outro cargo ou não, né? Tem uma declaração de cargo aí. Bacana? Vamos lá. Parágrafo 6º, né? Muito importante também. Muito importante também. Professor, na linha do tempo. Olha só, você fez o concurso. Atenção. Foi aprovado. O concurso foi homologado. O prefeito nomeou você.
seguindo a regra, você vai para tomar posse, assinar o termo de posse. Então você tem 30 mais 30, você tem que fazer um requerimento para a administração pública, não é automático esse prazo. Só que é o seguinte, né, você não está com o documento na mão, você está faltando uma certidão maldita. Aí você vai lá prorrogar por mais 30 para você correr atrás da certidão. Você não conseguiu achar a decisão, professor. E aí? Aí é o seguinte, você não deu tempo, não tomou posse no 30 mais 30, né? E aí, professor, você vai ser exonerado? Não. O nome é o seguinte, ó, será tornado sem efeito, né? Tornado sem efeito o ato de provimento. Professor, ato de provimento, né? Então, quando você é nomeado, o prefeito ele vai ditar um ato, tá? Um ato do prefeito. Como esse ato ele não houve efetividade, não aconteceu, vai ter um outro ato publicando, tornando sem efeito esse ato que nomeou você. Isso aqui cai demais na prova. O cara vai falar que ele vai ser exonerado, né? Mas não vai. Por que ele não vai ser exonerado? Ele não vai ser exonerado porque ainda ele não tomou posse, ele não assinou o termo de posse. Só depois que ele assinar o termo de posse que ele é considerado servidor público, né? Então, você não pode exonerar alguém que não é servidor, que não tem vínculo com a administração pública, então vai ser tornado sem efeito, né? O ato de provimento se a posse não ocorrer no prazo previsto no parágrafo 2º deste artigo, 30 mais 30. Então, é tornado sem efeito. Muito importante esse cara. Esse cara cai demais, tá? Cai demais, né? Ok. Vamos lá, prof. Artigo 25, né? Vem comigo. A posse em cargo público dependerá de prévia inspeção e aprovação médica oficial. Ou seja, lá para você assinar seu termo de posse, você vai ter que levar, né, um laudo lá de inspeção médica, né, lá aprovado pelos médicos do município para você tomar posse. Se você não entregar esse documento, a autoridade competente não te assina o termo de posse. Bacana? Então pronto, tá aí tudo sobre posse, você já sabe tudo, né? Qual que é o próximo passo? Então, o próximo passo é o exercício. Então é o seguinte, você fez o concurso público, você foi nomeado pelo prefeito, você levantou toda a documentação, apresentou inspeção médica, tudo. E aí, professor? E aí o seguinte, cara, né? E aí o seguinte, o que acontece, né? Aí o seguinte, aí você assinou o termo de posse. Bacana, confirmou você no cargo. E aí, professor, e agora? Agora tem um outro dispositivo, que é chamar o quê? Do exercício. O que é o do exercício, né? Depois que você, toma posse, vou colocar aqui, tá? Você assinou o termo de posse, termo de posse. Ok. A legislação, ele vai dar um tempo para você, né? Ele vai te dar um tempo para você efetivamente trabalhar, né? O que é chamado de entrar em exercício. O exercício é o efetivo desempenho das atribuições do cargo público ou da função de confiança, né? Olha aí, você vai entrar em exercício. E o prazo para você entrar em exercício são 5 dias. Tá? Claro, prorrogáveis por mais 5 dias a juízo da autoridade. Então tá aqui. O que acontece? 99,9% das vezes, né? O cara já entra, já assina o termo de posse e imediatamente já entra em exercício. Professor, por quê? Porque ele já passa a ganhar. Só a partir desse dia que ele pode entrar em exercício. Então, ele tem 5 dias para entrar em exercício por mais 5. Tá? Então, tá aí. Pronto. Aqui ele já é servidor público? Sim, assinou o termo de posse. Quando o cara assina o termo de posse, ele finaliza essa etapa da posse, aí vai para outra etapa que é o entrar em exercício, né? Tá? Então, aí nós temos aí 99%, o cara já faz o termo de posse, ao mesmo tempo já entra em exercício, né? O cara já entra em exercício no mesmo tempo lá, né? Pronto, tá aí, né? Vamos lá. Aí tem uma coisa interessante aqui, tá? Vamos lá. Então, este exercício, tá? É efetivo desempenho das atribuições do cargo público ou da função de confiança, né?
que é a função de confiança? É o ato de designação exclusivamente para servidores, o cara que vai nomear o cara líder, né? Pronto, né? Parágrafo 1º, importantíssimo, ele vai falar do prazo para entrar em exercício. Aqui tem uma particularidade importante. O prazo para o servidor empossado, quem que é o servidor empossado? Aquele que assinou o termo de posse, que você vai encaminhar a fotinha para o professor. Em cargo público, entrar em exercício será de 5 dias contados da data da posse, sob pena de exoneração. Pronto, então ele tem 5 dias para quê? Para entrar em exercício. Professor, se ele não entrar em exercício em 5 dias, aí ele vai ser penalizado, ele vai ser retirado da administração pública, ele será exonerado, né? Ele será exonerado, né? Diferentemente do termo utilizado, que quando o cara é nomeado e ele não toma posse. Neste caso é o quê? Tornado sem efeito o ato de nomeação. Aqui não vai tornar sem efeito, né? Por quê? Porque vai ser um ato administrativo com a formação de 2 vontades, do servidor público e da administração pública, né? Então, neste caso aqui, ele será o quê? Exonerado. Aí é a primeira hipótese de exoneração, né? O cara foi nomeado, ele tomou posse, mas não entrou em exercício. Na prova, o cara vai falar que vai ser demissão, o cara vai falar que é tornado sem efeito e assim por diante, né? Parágrafo 2º. Pergunta que não quer calar. Esses 5 dias pode ser prorrogado? Pode. O prazo que trata este artigo poderá ser prorrogado por igual período a critério da autoridade competente, né? Então é 5 mais 5 para entrar em exercício, né? Vem comigo, ainda no exercício, né? Parágrafo 3º. A autoridade competente do órgão ou entidade para onde for nomeado ou designado o servidor, competente dar-lhe o exercício, né? Então, a autoridade competente do órgão, o cara foi lá, ele assinou o termo de posse, bacana, né? Fechou, né? Aí é o seguinte, você vai ser designado, você foi nomeado para a escola municipal lá do Três Barras, bacana, fechou. Três Barras é um município aqui, um bairro aqui de Cuiabá. Você foi no centro, foi lá, tomou posse, bacana. Então, quem vai dar o exercício vai ser a chefia imediata do local que você vai elaborar, que você vai trabalhar. O início do exercício de função de confiança, olha aí, ó, função de confiança, que não é cargo em comissão, né? Coincidirá com a data da publicação do ato de designação. Opa! Vamos lá, professor, né? Nós temos aqui, ó. Então, você vai receber um ato de designação. Ato de designação, tá? É para ocupar o quê? Função, vou colocar, né? De confiança. Seguindo a regra lá da nossa primeira aula, é um FFF. Já expliquei isso na primeira, né? É uma função de confiança para servidores efetivos, está aqui, né? Olha só, então o ato de função de confiança, vai ser o quê? A mesma data. A mesma data. Qual data? Do ato da designação e do exercício. Aí, a designação e exercício. Pronto! Ok. O servidor, agora, se o cara ele estiver de licença ou afastado, né, por motivo legal, a hipótese em que recairá no primeiro dia útil após o término do impedimento. Não poderá exceder 30 dias. Então, mesmo caso aqui, se o cara estiver de férias, por exemplo, ele foi designado nas férias, ele vai passar a valer o exercício o quê? No primeiro dia útil após o término. Aí tem um bloqueio aqui de 30 dias. Se ele tiver mais de 30 dias, esse ato aí será revogado com certeza. Bacana? Então temos aí um ato de designação, né? Ok? Para a nomeação, a gente viu que é 5 mais 5, né? Parágrafo 5º. O início, a suspensão, a interrupção ou reinício do exercício serão registrados no assentamento individual do servidor. Primeira coisa que cabe explicação, o que é esse tal de assentamento individual
do servidor. O assentamento é nada mais que a ficha funcional. Então, não só esses atos, mas todos os atos são registrados na ficha funcional do servidor. Parágrafo 6º, vem comigo, né? Ao entrar em exercício, o servidor apresentará ao órgão competente os elementos necessários ao seu assentamento individual. Professor, então o que ele está falando aqui? Quando você for entrar em exercício, lá no órgão que você foi designado, tá? O que vai acontecer? Você vai ter que apresentar os elementos. Que elementos? Foto 3x4, certidão, não sei o que, papapá. Vai apresentar lá a questão número da conta bancária e assim por diante, né? Parágrafo 7º, vem comigo. Agora aqui, a promoção não interrompe o tempo de exercício. Professor, promoção, né? O que é promoção? Cara, promoção, eu já disse para vocês, é um ato de provimento lá do 4Rs, né? ANP. Então, eu estou falando desse cara aqui, a promoção. A promoção, ele se dá no plano de carreira. No plano de carreira, né? Por exemplo, né, o cara, vamos colocar aqui, né, ó, tem 4 classes, A, B, C e D. O cara está nessa posição do plano, né? Ele foi para essa posição. Então, aqui ocorreu um fenômeno da promoção. O que está falando? Essa movimentação na carreira, ó, não interrompe o tempo de exercício. Por que o tempo de exercício é bom? Cara, a gente vai ter aí tempo de trabalho, tempo de um capítulo específico. Para quê? Para aposentadoria, para promoção, progressão e assim por diante, né? E é contado novo posicionamento na carreira. Então saiu do A para o B, novo posicionamento na carreira, a partir da data da publicação do ato que promover o servidor. Então, a partir do momento do ato que promover, ele vai ter o quê? Novo posicionamento da carreira, né? Esse parágrafo 7º, ele não precisava ele existir aqui, porque já está implícito nas explicações, né? Parágrafo 8º, vem comigo aqui, né? O servidor que deva ter exercício em outro órgão da administração pública municipal, em razão da readaptação, olha aí, ó, readaptação. O que é readaptação? É uma forma de provimento, né? O cara lá está com limitações físicas para o exercício, né? Ó, reabilitação, primeiro caso. Olha aí, tá? Então ele está lá na escola municipal do 3 Barras. Ele vai ser readaptado e vai trabalhar lá no QG, lá na secretaria. É o primeiro caso. Segundo, cessão, tá? Olha aí. Ele está sendo cedido, né? De ceder, tá? Por isso que é com S aqui, ó, para a Câmara dos Vereadores ou outra forma legal, né? Outra forma legal. E tiver sido posto em exercício provisório quando convocado, deverá apresentar-se imediatamente ao órgão indicado para a retomada do efetivo desempenho das atribuições do cargo. Então ele está falando isso, né? O que ele quer evitar aqui? O 5+5. Ah, não, eu saí lá do 3 Barras, tá? Então eu fui colocado em exercício lá no QG, lá na Secretaria Municipal de Educação. Ah, então eu tenho 5+5 para entrar em exercício negativo. Qual que é o prazo do sujeito? É imediatamente. Imediatamente, tá? Então tá aí para vocês aí, né? Rapaz, olha, depois da aula, eu sei que é muito detalhe, né? Não precisa assistir o vídeo novamente, né? Tenho certeza que você está fixando, você tem que só ajudar a memória. Você tem que pegar a lei, cara, e fazer a leitura seca de toda a lei que você vai lembrar do professor Luiz, né? Professor, o artigo 27, o que trata o artigo 27, né? O artigo 27, ele vai tratar o quê? Da carga horária, horário de trabalho, né? Os servidores públicos da administração direta e indireta cumprirão jornada de trabalho fixada, tá? Fixada em razão das atribuições pertinentes aos cargos públicos, respeitada a duração máxima de 40 horas semanais e 8 horas diárias. Então, jornada de trabalho padrão, isso aqui é padrão, a gente vai falar específico já, é de 40 horas semanais e 8 diárias, né? Vem comigo. O ocupante de cargo em comissão e função de confiança submete-se ao regime de total dedicação ao serviço público, né? Então vamos lá, né? O que é isso? Então eu estou ocupando o cargo de secretário, né? Ou a função de confiança, bacana. A partir do momento, né, que eu fui nomeado e eu aceitei, eu fui nomeado para um cargo em comissão ou fui designado para uma função de confiança, eu estou aceitando
que eu terei regime de dedicação total. Tá? O que significa o regime de dedicação total? Significa dizer que ele não poderá acumular nenhum outro tipo de cargo. Tá? Ele é total para aquela função de liderança que ele está sendo nomeado. Então esse é o primeiro efeito. Tá? É a parte inicial do parágrafo 1º do artigo 27. Outro comando, outro efeito dessa nomeação, né? Podendo ser convocado sempre que houver interesse da administração. O que significa isso, né? Ser convocado, né? Então ele fica em regime de dedicação exclusiva, ele pode ser convocado fora do horário e, claro, ele não recebe aí o tal de horas extras, né? Então pronto, 2 efeitos aí do cara que é nomeado em cargo de comissão, né? E finalmente, jornada de trabalho, algo específico, né? O disposto neste artigo não se aplica à jornada de trabalho de carreiras estabelecidas em leis municipais específicas, né? Um exemplo aqui, ó, a Lei Municipal 220, né? Que trata aí do que? Do estatuto lá, a Lei Orgânica dos Profissionais da Educação. Lá tem a jornada de trabalho específica. Então, a jornada de trabalho geral para todo mundo é 40 horas semanais, né? Ok? Não pode ultrapassar isso, né? 8 horas diárias, e pode ter uma específica, né? Sempre um pouco menor, com certeza. Bacana? E aí, professor? Pronto, posse e exercício, né? Agora, só para fazer uma ajuda à memória para vocês aqui importante, né? Então nós temos aqui concurso público, bacana, é forma de provimento efetivo, cara nomeado, publicação no Diário Oficial do município, né? Ou outro órgão equivalente, posse 30 mais 30 e exercício, né? Então isso aqui é o que está escrito na LC 93 de 2013, mas nós temos aqui, muita atenção aqui, ó, só para você ter uma ideia, na LC 04 ele é, ó, posse 30 dias, não é prorrogável, e mais exercício 15 dias, né? A 8.112, que é do Estatuto do Servidor Público da União, né? 30 e 15 também, né? 45 dias, né? Então nós temos aí esses prazos aqui, isso aqui muda de estatuto para estatuto aí, bacana. Então temos aí, já foi 30 e 30, 30, 30, 4 30, né? Assim por diante, né? Professor, e aí, professor? Pronto, né? Professor, mas para que tudo isso, né? Cara, você tem um plano de fundo, você tem um objetivo principal, né? O que você deseja, né? Você deseja o seguinte, depois disso tudo aqui, né? Claro, para você ser aprovado aqui em concurso público, cara, você tem uma história muito maior aqui, né? Muito maior. Aí você foi nomeado, né? Esse ato de nomeação tem sido um parto no Brasil, né? Os órgãos fazem concurso público, não chama a galera, né? Posse e exercício, né? Para quê? Porque você quer ter o quê? Adquirir a estabilidade. Tá? A gente vai falar sobre as formas de demissão nessa aula ainda, né? Para você adquirir a estabilidade, você vai ter que ser submetido ao estágio probatório. A avaliação o estágio probatório ele é somado com a avaliação de desempenho, mais efetivo exercício, né? Artigo 41 da Constituição Federal. Aí, a partir desse momento, você é confirmado no cargo. O que significa você ser confirmado no cargo, né? Você passa a ser o titular desse cargo, né? Ou seja, você vai adquirir a estabilidade. Essa estabilidade é para você o quê? Uma proteção constitucional renovada aí pela Constituição de 88, né? Ou seja, você vai ter estabilidade, você vai ter o quê? Maior garantia de estabilidade, ou seja, você não poderá ser demitido, exonerado por qualquer coisa, somente nas hipóteses previamente aí constantes na Constituição Federal, né? Que você pode estar aí sendo demitido, né? Bacana? Vamos lá. Nesse sentido, agora a gente vai terminando aqui. A gente vai falar de 2 assuntos, da estabilidade e estágio probatório. As 2 coisas andam juntas, né? Artigo 28. Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para o cargo de provimento efetivo ficará sujeito ao estágio probatório no período de 3 anos. Então, o estágio probatório aqui, 3 anos, ok, né? Nós temos 2 coisas, gente, tá? Nós temos aqui 2 coisas, tá? Nós temos aqui, ó, nós temos aqui o prazo, olha só, do estágio probatório, tá? Estágio probatório. 3 anos, ok? E nós temos o prazo de efetivo exercício.
Que são coisas diferentes. Tá? 3 anos. Tá? São 2 prazos e 2 situações diferentes, ok? Durante o qual será objeto de avaliação de desempenho. Tá aí, bacana, né? Ok, né? Desempenho. E observados os critérios. Quais os critérios do estágio probatório? Aqui fala, ó, idoneidade moral, aptidão, disciplina, assiduidade, pontualidade, eficiência, capacidade de iniciativa, produtividade, responsabilidade e dedicação ao serviço. Então, esse cara aqui, para você ser aprovado no estágio probatório, tá? Atenção, você terá que ter esses aqui, ó, esses critérios que você será avaliado no cargo. E aí, professor, aí é um assunto aqui que pode cair na prova, né? E esses critérios aqui variam de estatuto para estatuto, ou seja, é algo único que é só para o município de Cuiabá, né? Nesse caso concreto que nós estamos estudando. Então, eu digo para vocês, eu tenho uma boa notícia que isso pode ser cobrado em prova, né? E uma péssima notícia que você vai ter que decorar, vai ter que colocar no seu caderninho aí, ó. Idoneidade moral, aptidão, disciplina, assiduidade, pontualidade, eficiência, capacidade de iniciativa, produtividade, responsabilidade e dedicação ao serviço. Pronto, né? Vamos lá, artigo 29, né? Como condição para aquisição da estabilidade, outra coisa, né? Bem como para avaliação de desempenho, um servidor estável deve ser constituída a comissão especial de avaliação de desempenho composta por, no mínimo, 3 servidores estáveis sob a fiscalização da Corregedoria Geral do município, indicados pela autoridade pública responsável pelo órgão ou entidade para a finalidade de aferir os critérios enumerados no artigo anterior. Ou seja, tem a comissão, então temos aí uma comissão especial de 3 servidores estáveis para verificar o quê? Analisar o quê? Analisar o estágio probatório do servidor. Parágrafo 1º. O relatório final da comissão será submetido à homologação da autoridade pública responsável pelo órgão ou entidade, né? Então tá aí para vocês, o relatório da comissão será submetido, né? Sem muitos detalhes, né? Parágrafo 2º. Serão assegurados ao servidor avaliado os princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, podendo ainda o referido processo ser fiscalizado por representante sindical ou associativo profissional do qual fizer parte o servidor. O professor que está colocando aqui direito constitucional, devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Pode acontecer o seguinte, né, que o servidor público ele possa ser inabilitado no estágio probatório. Se ele for inabilitado, significa dizer que ele não está apto para seguir naquele cargo, naquela função pública. E ele será exonerado. Ele será exonerado. E aí, professor, ele vai ser exonerado assim, um ato autoritário, carimbou, acabou, negativo. Né? Lembre-se, ali vai ter que ter o devido processo legal, a tramitação normal prevista na lei. Bacana, fechou. Ele vai estar aqui, o cara, ele pode exercer o contraditório, pode exercer sua ampla defesa nesse processo, né? Para tentar reverter administrativamente, né? Ok, vamos lá. Parágrafo 3º, né? O servidor não aprovado em estágio probatório será exonerado. Então ele será exonerado. No final do estágio probatório, a comissão aí chegou à conclusão aí pela inabilitação dele. A consequência da sua inabilitação, da sua não aprovação, vai ser que ele seja exonerado, retirado do serviço público, né? Eu tenho uma opinião bem particular, eu acho que esses 3 anos tinha que ser bater duro mesmo na galera aí, muito, né? Artigo 30. O servidor em estágio probatório poderá exercer quaisquer cargos de provimento em comissão ou função de confiança no órgão, né, ou entidade de lotação e, quando cedido a outro órgão ou entidade, ficará suspenso o estágio probatório até o retorno do servidor. Muito recorrente essa situação para quem trabalha na área de gestão de pessoas, né? Como assim, professor? Vamos lá, né? Vamos lá. Eu fui aprovado para o cargo de professor. Fui lá, tomei posse, entrei em exercício, estou trabalhando de boa, né? 1 mês depois, eu fui nomeado para ser secretário de educação. Professor, mas você está em estágio probatório. Pode você, em estágio probatório, ir lá
exercer a função do cargo de comissão de secretário, por exemplo, ou qualquer outro cargo? Pode. Pode por quê? Por força do artigo 30. Ele é bem claro. O servidor em estágio probatório poderá exercer quaisquer cargos de provimento em comissão ou funções de confiança no órgão ou entidade de lotação. Tá? Então, olha aí. Né? Então ele pode. E quando cedido a outro órgão ou entidade, fica, né? ou entidade ficará suspenso o estágio probatório até o retorno do servidor. Então está aqui. Né? Agora fica suspenso, né? Ficou suspenso aí. Então ele pode exercer sim. Tá? Ele pode exercer. Agora temos aqui a parte final que não ficou bem escrita, né? Aí ele fala a parte final do artigo, né? O que ele fala aqui a parte final do artigo, né? Ah, professor, e aí, professor, como é que fica a minha situação? É fácil, né? Essa aí. Quando você retornar, volta o seu estágio probatório. Agora, a parte final. Ó, ok. Ou funções de confiança no órgão. Ou entidade de lotação. Tá? Ou entidade de lotação. Ok. Agora, esse aqui é o primeiro caso. Tá? No meu entendimento jurídico, nessas hipóteses aqui, não suspende o estágio. Suspende o estágio somente na parte final. E quando cedido a outro órgão. Né? Do outro órgão ou entidade, ficará suspenso o estágio probatório até o retorno do servidor. Por exemplo, eu sou do município, né? Eu fui nomeado para ser assessor do vereador tal, né? O vereador tal é outro poder, é o poder legislativo. Então, nesse caso, eu posso ir, eu sou autorizado a ser nomeado, só que o meu estágio probatório ele é suspenso até o retorno do servidor, onde passa a contar o prazo novamente. Este é o meu entendimento e esse aí é o entendimento que eu vi aí na prática em muitos lugares pelo Brasil todo. Bacana? Ok. Artigo 31. Ao servidor em estágio probatório, poderá ser concedida a licença por motivo de doença em família, por afastamento do cônjuge ou companheiro, para o serviço militar e para atividade política, ficando suspenso o estágio probatório até o seu retorno ao exercício do cargo. Né? Então está aqui, o legislador aqui está conferindo aqui uns direitos para quem está em estágio probatório. Então será doença em família, ele pode tirar essa licença, a gente vai ter um capítulo só de licença, afastamento do cônjuge, né? Ok, ou companheiro, ou para o serviço militar ou atividade política. Atividade política, tá? Atenção, então ele pode aí ser objeto desse afastamento dessas licenças, né? Professor, tá, e aí, professor, dá uma que não pode, licença para trato de interesse particular. Então ele só poderá tirar depois que cumprido aí, cumprir o seu estágio probatório. Bacana? Bacana. Então, artigo 31, pago, né? E agora, professor, agora a gente vai entrar aí nas formas aí de provimento, né? Essa primeira parte aí é só nomeação, que é o provimento originário. Agora a gente vai bater os 4 R's a NP. Só não tem o N, porque o N a gente já bateu, já explicou que é o que o N. O N ele é exatamente a nomeação. Da readaptação, 1 R. Reversão, 2 R's. Reintegração, 3 R's. Recondução, 4 R's. ANP, né? Disponibilidade, anda junto com aproveitamento, né? Redistribuição, não é uma forma de provimento. Substituição, né? E substituição. Nós temos aí a promoção, a gente vai tratar um pouquinho mais para frente aí também. Bacana? Já tratamos a promoção, né? Da readaptação. O que é da readaptação? Readaptação é uma forma de provimento. Então eu sou professor, bacana, né? Só que eu sou alérgico ao canetão e ao giz, né? Então eu não posso exercer minhas atividades, mas eu posso fazer outras coisas, né? Eu posso fazer outras coisas, só para esse... Então, o que aí? Você penalizado, você aposentado, você exonerado, demitido? Não. Você sofrerá o Instituto da Readaptação. Readaptação, nova adaptação, tá? Em situações diferentes. A readaptação, olha aí, é a investidura do servidor em cargo público de atribuições de responsabilidade compatíveis com a limitação, com a superveniente limitação. Professor, o que é o tal da superveniente, né? É a limitação que veio após a ocupação do cargo, né?
de sua capacidade física ou mental apurada em inspeção médica, né? Então você está tendo aí uma limitação, capacidade física ou mental, ou as duas juntas, né? Mas você pode fazer outras coisas. Então, professor, eu sou professor, mas você pode ser readaptado aonde? Na secretaria da escola. Bacana, né? Claro, sempre com a inspeção médica, né? Ser julgado incapaz, olha aí, ser julgado incapaz, né? Para o serviço público, a readaptação será aposentado, né? O cara faz de tudo para aposentar, para não aposentar, para não aposentar. Por quê? Porque ele vai levar uma proporcional, cara, né? Ele vai levar uma proporcional, né? Então o cara tá lá, ó, ele tem aí, ó, 5 anos, né? Ó, de 35, por exemplo, ele vai ter 35 avos da sua aposentadoria, né? Por isso que ele não quer ser aposentado. Eu falo, professor, mas eu não quero ser aposentado. O que você faz? Eu quero a readaptação, eu vou para outro local. Quem diz isso é o quê? A inspeção médica, né? Tá aí, né? Professor, sua prática, né? Vamos comigo. Já vi vários casos, tá? Atenção. Isso, claro, é conhecimento, mas é conselho para você, tá? A administração pública está mudando. Eu conheço pessoas, tá, que aconteceu o seguinte fato: o cara era campeão de atestado, 15, 30, 15, 35, o cara, né? Bacana. Belo dia, o cara é chamado, tá? O cara é chamado, tá? Pelo seu chefe, fala: olha, eu estou aqui porque é o meu dever de ofício de entregar esse documento, você assinar, receber, é o documento da aposentadoria compulsória. Você foi aposentado por invalidez, porque em X anos, 5 anos, você teve não sei quantos dias aí de atestado médico, ou seja, você vai levar uma aposentadoria por invalidez. Então toma cuidado isso aqui, né? Toma cuidado isso aí, né? A readaptação será efetivado para o cargo público, tá? Atribuições afins, afins, não pode ser, tem que ter mais ou menos semelhança, né? Respeitada a habilitação exigida, nível médio, superior, nível de escolaridade, equivalência, vencimentos, não pode, hipótese alguma, reduzir salário, né? E hipótese de inexistência de cargo público ficará em disponibilidade nos termos do artigo 36 até ocorrência de vaga, né? Então o que acontece? Vamos lá, essa parte final aqui do parágrafo 2º do artigo 32, o que acontece? A pessoa lá está incapaz para ser professor, tá? Capaz, mas ele é um cara que tem um labor ainda. E aí, professor, aí você pode ou aposentar ele por invalidez, tá? É uma hipótese, né? Ou você pode fazer o seguinte, tem vaga, você faz a readaptação. Não tem vaga. 2 hipóteses, né? Primeira, coloca o cara, tá? Coloca o cara em disponibilidade, tá? Disponibilidade, tá? Ele fica em casa recebendo, mas não o que recebia. Ele fica em casa, bacana. A gente vai falar já disponibilidade, tá? Até ocorrência de vaga, ou já pode ir direto para a aposentadoria por invalidez. Cuidado, hein? Reversão. Aqui é o seguinte, tá? Aqui é outro instituto. Reversão do aposentado. Reversão é o retorno à atividade de servidor aposentado por invalidez, quando junta médica oficial declarar insubsistentes motivos da aposentadoria. Então, o cara, no caso anterior, né, vamos lá, o cara foi aposentado por invalidez. E o órgão municipal decidiu fazer aí um revisaço das aposentadorias. Todo mundo passou novamente pela perícia médica. E aí a perícia falou: rapaz, você tá forte, hein, cara? Você tá bom. Opa, a aposentadoria fez bem para mim. Então, nesse caso, tá? A perícia fala, ele está apto. Então, os motivos que levaram à aposentadoria por invalidez, nesse caso concreto, tá? Concreto aqui, ele vai ocorrer o instituto da reversão. Ele vai retornar à atividade. A reversão far-se-á no mesmo cargo ou no cargo resultante de sua transformação.
O tempo em que o servidor estiver em exercício será considerado para a concessão da aposentadoria. Então, olha aí, o tempo que ele estiver em exercício, né? Então, vamos supor que ele levou lá uma aposentadoria por invalidez, ele levou lá, vamos dar um exemplo aqui, né? Aqui, ó, vamos pegar o primeiro caso aqui, né? Então, o primeiro caso, o cara pegou uma invalidez. Você sabe que a invalidez é proporcional, né? Ele pegou aqui, ó, 5,35 avos. Aí ele retornou. Tá? Ele retornou e trabalhou mais 15 anos. O que está dizendo aqui por força do parágrafo 2º? Que a aposentadoria dele, vamos colocar uma continha de padeiro, ó, será 20,35 avos, ou seja, mais dinheirinho no bolso do sujeito. Aí. Pronto. Parágrafo 3º. Encontrando-se provido o cargo, o servidor exercerá suas atribuições como excedente até a ocorrência de vaga. Então, o cara é professor na escola, professor de matemática. Foi aposentado por invalidez. A perícia falou, esse é inapto. Nem readaptação cabe para você. Vai para casa, foi para casa. O cara ficou lá 5 anos em casa, a aposentadoria fez bem para ele. Convocação, chamou para o cara para a perícia. Opa, foi aprovado na perícia, vai voltar. Ele considerou apto agora, né? E a pessoa agora ele volta. Ele voltou, professor de matemática, lá na escola não tem vaga para o cara. Aí ele vai ficar como cargo, vaga excedente na unidade até a abertura da vaga. Parágrafo 4º, vem comigo aqui. Não poderá reverter a aposentadoria com a idade igual ou superior a 70 anos de idade, né? Então aí, 70 anos de idade, né? Já existe um entendimento, né, que esse aqui deveria ser 75 anos, né? Porque nós temos a PEC da Bengala que aumentou aí a compulsória de 70 para 75 anos. Então não poderá reverter o aposentado com idade igual ou superior a 70 anos de idade, né? Então tá aí pra galera aí, né? Fechou, né? Então isso aqui é reversão. E agora, outro R é a reintegração. Essa reintegração é a mais complicadinha que tem, tá? Mais complicadinha que tem, você tem que entender. É a que mais cai em concurso, tá? O que é reintegração? Reintegrar. O cara foi demitido, tá? Levou um pé na bunda da administração pública porque aprontou, e por decisão judicial ou administrativa ele viu cancelar o ato de demissão dele. Aí ele retorna. E isso é chamado de reintegração. Então, artigo 34, a reintegração é a reinvestidura. Olha, reinvestidura do servidor estável. Então, só cabe reintegração para quem é estável. Quem está em estágio probatório, que não teve estabilidade, não está sujeito à reintegração. Isso cai em concurso. No cargo anteriormente ocupado ou no cargo resultante de sua transformação, quando invalidada sua demissão por decisão administrativa ou judicial. Professor, já é a segunda ou terceira vez que fala assim, ó. Do cargo anteriormente ocupado. Tá? Vamos supor que eu sou o gestor governamental. Eu fui demitido. Bacana. Eu consegui derrubar a demissão, eu serei reintegrado. Qual que é o cargo que eu vou voltar? De gestor governamental. Ok. Só que, ou no cargo resultante de sua transformação. 2 anos depois que eu estava em casa, curtindo a minha demissão, né, brigando na justiça para voltar, houve uma alteração da minha lei e não existe mais o cargo de gestor. Agora é cargo de analista de políticas públicas. Ou seja, o cargo de gestor teve a transformação para uma outra nomenclatura. Analista de políticas públicas. Então, eu vou para onde? Eu vou ser reintegrado, vou para o cargo resultante de analista de políticas públicas. Isso que significa aí, né? Quando invalidada a sua demissão, ou seja, o ato de demissão derrubou, caiu, aí pode ser tanto administrativamente ou judicialmente. Então nós temos aí 2 hipóteses de reintegração, né? Decisão administrativa ou judicial, né? 99% ela é judicial. Parágrafo 1º. Agora olha só que coisa interessante, cara.
Na hipótese do cargo ter sido extinto, o servidor ficará em disponibilidade. Eu era gestor, tá? Fui demitido. 3 meses depois da demissão, meu cargo foi extinto. 10 anos depois, eu consegui a reintegração. Anulei o ato que me demitia. Professor, mas você tem que voltar ao cargo. Tudo bem. Só que o cargo foi extinto, não foi transformado em nada. E aí, prof? E aí é o seguinte, aí você vai ser colocado em disponibilidade até o seu devido aproveitamento compatível, né? Parágrafo 2º, vem comigo. Agora é o seguinte, né? Eu era gestor, eu fui demitido, eu voltei, tá? Eu voltei. Ó, encontrando-se provido o cargo. Só que quando eu voltei, o cargo estava ocupado, a minha vaga. O seu eventual ocupante será reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização ou aproveitado em outro cargo ou ainda posto em disponibilidade. Então é o seguinte, eu era gestor governamental, eu saí da administração pública, fui demitido, 5 anos depois eu voltei, só que não tinha vaga, né? E o meu cargo estava ocupado, a minha vaga lá estava com outro sujeito lá. Aí o que acontece? Né? Se o cara, né, olha só o que acontece, se ele já era servidor público estável, ele será o quê? Colocado em origem. Ó, ele vai ser reconduzido ao cargo de origem, tá? Sem direito à indenização ou aproveitado em outro cargo ou ainda posto em disponibilidade, né? Tá aí, no seu eventual estágio. A gente vai finalizar, vamos pegar mais cara aqui, né? Professor, o que mais? Cara, reintegração, a gente tem que, não é só isso, é o que mais cai. Nós temos que passar algumas coisas extras para vocês aqui, que o Estatuto não tratou, mas que as bancas vão tratar. O Instituto da Reintegração é um instituto antigo na administração pública brasileira, está previsto no artigo 41, parágrafo 2º da Constituição de 88. O que diz lá? Ó, invalidada a sentença judicial à demissão, invalidada a sentença judicial, por sentença judicial à demissão do servidor estável, será ele reintegrado. Bacana, né? Agora vem. Se o eventual ocupante de vaga, então o cara que está lá na vaga, tá? Ele é estável, o que acontece com ele? Ele será reconduzido ao cargo de origem sem direito à indenização. Pronto, né? Aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço. Então tá aí, né? O que acontece? Traduzindo isso, né? Então, reintegração, o cara ele voltou para o cargo e o cargo dele está provido, né? Se o cara que está lá ocupando o cargo, ele for estável, o que vai acontecer com ele? Ele será reconduzido ao cargo de origem. Pronto, né? Por isso que é importante, tá? Quando você vai tomar posse, você faz a declaração, olha, eu estou tomando posse aqui, mas eu estou pedindo exoneração do cargo anterior. Você tem que fazer isso, você tem que passar essas informações no ato da sua posse, tá? Por quê? Porque você está lá, você tem 3 anos para ser estabilizado. Vai que essa vaga aí era de um cara que foi mandado embora e ele volta. E aí? Tá? Aí se você já tinha um outro lá cargo, você vai ser voltar reconduzido. Olha, o outro é o cargo anterior. Outra hipótese, né? Você é estável. O cargo de origem não tem mais, já está ocupado também. Aproveitado em outro cargo, né? Você vai ser aproveitado em outro cargo. Ou posto em disponibilidade até que seja aproveitado. Bacana. Agora, se o sujeito não for estável, ele será exonerado. Então, professor, eu tenho até 3 anos para estabilizar, para acabar essa angústia até 3 anos, assim que funciona. Pronto, reintegração, tudo é só fixar o conteúdo. Próximo R, recondução, né? Você vai ser reconduzido, tá? Recondução, 2 casos que o cara pode ser reconduzido. O primeiro eu já falei para vocês, né? O cara voltou decorrente da reintegração. O cara foi demitido, ele voltou, o cargo está ocupado, você vai ser reconduzido ao cargo anterior.
Pronto. Segundo caso da recondução, você já era servidor público, você fez aquele ato de declaração de cargos no ato da posse, muito importante isso. Você ficou 3 anos lá em estágio probatório e você chegou à conclusão, não só de pão vive o homem. Eu não gostei desse novo cargo, eu era feliz e não sabia. E você foi inabilitado, você foi reprovado no estágio probatório. Mas como você já tinha um cargo anterior, você será reconduzido ao cargo anterior. Essa é uma das hipóteses, essa é a hipótese as duas hipóteses da recondução. Vamos lá. Recondução é o retorno do servidor efetivo ao cargo anteriormente ocupado. Bingo! E decorrerá de duas hipóteses, né? Primeiro, inabilitação em estágio probatório, tá? Ou estágio probatório. Aí ele colocou avaliação de desempenho, tá? Esse caso aqui, na minha opinião, ele é inconstitucional, ou reintegração do anterior ocupante, né? A doutrina trata em duas hipóteses, né? Estágio probatório e reintegração do anterior ocupante, né? Não trata esse aqui, avaliação de desempenho, tá? Então, essa avaliação de desempenho aqui, na hora que eu estudei essa lei, até passei batido nesse detalhe aqui, ó, é novo, tá? Ele é inédito, é somente na LC, tá? Somente na LC 93 que tem, de 2013, então pode ser caído. Então, hipótese de recondução, 3, segundo a LC 93, estágio probatório, avaliação de desempenho ou reintegração, né? Reintegração do demitido que volta, né? Recondução. Encontrando-se provido o cargo de origem, o servidor será aproveitado em outro, observando o disposto quanto os artigos 36 e 37. O 36 fala da disponibilidade e o 37 fala do aproveitamento, que a gente vai falar desses caras aí, que é agora, né? Que é agora o artigo 36. Bacana? Então esse aqui é o Instituto da Recondução. Tá? Recondução, 3 casos de inabilitação em estágio probatório, avaliação de desempenho e reintegração, né? Professor, e agora? Sobre a recondução, nós temos alguns julgados aí, eu esqueci de trazer para vocês aí o posicionamento judiciário em relação a isso, mas é o seguinte, você tem que saber. Já é mais ou menos aí pacificada a seguinte situação. Eu era técnico, bacana, de boa, tá? Gostava do que eu fazia, só que eu não gostava do salário. Eu peguei e fiz outro concurso. Pum, fui, né? Eu era já estável, tudo certinho, né? Fiz outro concurso, fiquei 3 anos. No final de 3 anos, eu fui aprovado no estágio probatório. Só que eu não quero ficar, eu quero voltar para o cargo anterior. Eu era feliz e não sabia. Então, nesse sentido, nessa situação específica, o judiciário já tem aí deliberado aí sobre esse assunto. Já é permitido você ser reconduzido, independentemente do que? Da aprovação ou não aprovação do estágio probatório. Bingo! Pronto! Agora, professor, tá? Vamos estudar agora a disponibilidade e do aproveitamento, tá? Não é forma de provimento, tá? Mas tem que tratar. Professor, disponibilidade. Tudo bem, vem comigo. Você está bem faceiro no seu cargo, desempenhando as funções, feliz da vida, né? Super feliz, graças a Deus. Um belo dia, você chega na repartição, você vê aquele clima lá, aquele clima de velório tenso. Aí você pergunta, o que aconteceu? O nosso órgão, a nossa secretaria foi extinta e todos os cargos foram considerados desnecessários. Mas eu sou servidor estável. Você vai cair na disponibilidade. Como você tem estabilidade, você não pode ser mandado embora por esse motivo. Você vai ser posto em disponibilidade. Vem comigo. O retorno à atividade de servidor em disponibilidade. Então aí. Então foi extinto o órgão, tal, declaração, você vai estar em disponibilidade. Professor, e aí, professor? Arrumar uma vaga na administração pública semelhante do que fazia. Aí você vai ser aproveitado.
Então, o retorno à atividade de servidor em disponibilidade far-se-á mediante aproveitamento obrigatório em cargo de atribuições e remuneração compatíveis com o anteriormente ocupado. Então, isso aqui é o quê? É o aproveitamento. Então, você foi colocado em disponibilidade e o outro você vai ser o quê? Aproveitado em um cargo semelhante. Remuneração é a mesma, tá? Bacana? Você vai colocar a disponibilidade. Vem comigo aqui, né? A Secretaria Municipal de Administração determinará o imediato aproveitamento do servidor em disponibilidade em vaga que vier a ocorrer aos órgãos e entidades do poder público, né? Professor, eu tenho remuneração de disponibilidade? Claro que tem, né? Na hipótese, previsto no parágrafo 3º do artigo 38, o servidor posto em disponibilidade poderá ser mantido sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Administração até o seu adequado aproveitamento em outro órgão ou entidade do setor público, né? Tornar-se-á sem efeito o aproveitamento e cassada a disponibilidade se o servidor não entrar em exercício no prazo legal, salvo em licença médica expedida por junta oficial, né? Professor, o que significa esse cara aqui, o parágrafo 2º, tá? O que significa esse parágrafo 2º, né? Olha só, tá? Vamos lá. Vamos lá. Significa o seguinte: meu órgão foi extinto, já falei. Eu estou em disponibilidade de boa. Nós sabemos que o aproveitamento é um ato de provimento. Aí a Secretaria de Gestão, de Administração do município, muito custo, arrumou uma vaguinha para a gente lá na Secretaria de Finanças. Bacana. Saiu o meu ato, tá? Saiu o meu ato de aproveitamento, não ato de nomeação, viu? Nomeação se dá somente só decorrente da posse, né? Ó, saiu o meu ato de aproveitamento, tá? E lá diz que eu tenho que me apresentar em 5 dias, por exemplo. Se em 5 dias eu não me entrar em exercício lá, o que vai acontecer? Será cassada, será cassada a minha disponibilidade. O que significa cassada? O que significa esse cassada a disponibilidade? Que você vai ser demitido. Você vai perder o vínculo, você vai receber uma punição. Por que você vai ser punido? Porque você tinha que entrar em exercício, você tinha arrumar uma vaga para você e você não entrou, então você vai ser demitido. Qual é o nome da demissão? Nesse caso, cassada a disponibilidade. Tá? Demissão para quem? Demissão é uma punição para quem? Para quem é servidor ativo e está em atividade. Tá? Equiparada ao efeito da demissão, nós temos o quê? A cassação de disponibilidade. Ok. O cara está em exercício? Não está em exercício, ele está em disponibilidade. Ok. Né? Se não entrar em exercício no prazo legal, agora vem a exceção, salvo de licença médica, o cara está doente. Tá? Então ele não poderia estar em exercício. Assim que terminar, no primeiro dia ele tem que se apresentar lá. Vai ser recontado o prazo para ele entrar em exercício. Bacana? Então isso aqui, o parágrafo 2º, uma punição aí. A gente tem um capítulo específico para falar sobre as penalidades, né? Vamos lá, professor. Agora vamos falar de redistribuição, né? Redistribuição é um outro instituto, muito interessante esse cara aqui, né? Isso aqui é diferente de remoção, né? Redistribuição é o deslocamento de cargo do servidor de provimento efetivo, ou culpado ou vago, né? Então tá aqui, tá? Então isso aqui é a redistribuição, tá? É a redistribuição, bacana. Ok, vamos terminar, né? Ou vago no âmbito do quadro geral de pessoal, para outro órgão ou entidade do mesmo poder. Ok. Com prévia apreciação da Secretaria Municipal de Administração ou órgãos correlatos observados os seguintes, né? A gente vai falar para vocês aqui, só um minutinho aqui. Então, o que acontece aqui, né? Vamos colocar o seguinte, né? Vamos colocar o seguinte. Aqui tem escola A. Aqui tem escola B, ok? Nessa escola B, nós temos aqui, cargos de professor, 10, ok? Ocupados, 6. Vagos, 4, ok? Aqui tem escola B.
A administração pública falou, olha, tem muito cargo aqui, tá? Tem muito cargo, então que hoje, tá? Vou colocar aqui, então aqui tem, ó, cargos 2, ocupados 2, bacana. O que faz a secretaria, tá? A secretaria faz o seguinte, eu vou fazer a redistribuição. A redistribuição, ele segue o cargo. Olha só, eu vou redistribuir, no caso aqui, 5 cargos, né? 5 cargos, então eu vou colocar aqui, ó, 5 cargos. Então ele vai vir aqui, ó, ele passa a ter, ó, cargos, 2 mais 5, 7. Ocupados. Eu vou mandar 2 cargos ocupados para cá. Então fica 2 mais 2, 4. E vagos, tinha 0, tá? Com mais 3. Ficou 3. 7. E aqui vai ser, aqui fica, né? 5, 4 e 1. Pronto. Então, a redistribuição, ele segue o cargo. É diferente da relotação. Relotação é o seguinte, eu estou aqui, aquela escola perto da minha casa, autoriza, né? Só que aqui vai ter que ter vaga, tá? Se tivesse 3 e uma vaga aqui, ele podia ir para lá. Então eu saio daqui e vou para lá e permanece a mesma quantidade de cargos, tá? Então na redistribuição segue o cargo, tá? Aqui esse estatuto especificamente ele autoriza a movimentação com cargo ocupado ou não. Já a Lei 8.112 ele não permite a redistribuição com cargos ocupados, né? Interesse da administração para fazer isso, né? Tem que ter um motivo. Equivalência de vencimentos, na redistribuição tem que ter equivalência, claro, e manutenção da essência da atribuição do cargo, né? O que mais? Vinculação entre os graus de responsabilidade e complexidade das atividades. A redistribuição, gente, é mais o que? Um instrumento de gestão do quadro de pessoal por parte da administração pública. Mesmo nível de escolaridade, especialidade ou habilitação profissional. E, finalmente, né, nós temos aqui, né, a compatibilidade entre as atribuições do cargo e as finalidades institucionais do órgão ou entidade. Bacana, vem comigo aqui. A redistribuição ocorrerá de ofício. O que significa de ofício, né? A redistribuição ela pode acontecer somente por vontade da própria administração pública. Na prova ele vai colocar pedido. Não, não pode. O pedido já é relotação, é outra coisa, é um outro instituto administrativo. A redistribuição ocorrerá de ofício para ajustamento de lotação e da força de trabalho às necessidades dos serviços, inclusive nos casos de reorganização, extinção ou criação de órgão ou entidade. Bingo, né? Parágrafo 2º, a redistribuição de cargos efetivos vagos dará mediante o conjunto entre a Secretaria Municipal de Administração e os órgãos e entidades da administração pública envolvidas, né? É uma reorganização do quadro de pessoal, né? Ok. Parágrafo 3º. Nos casos de reorganização ou extinção de órgão, entidade, extinto o cargo ou declarado a sua desnecessidade no órgão ou entidade, o servidor estável que não for redistribuído será colocado em disponibilidade até o seu aproveitamento. A gente já falou esse caso concreto, inclusive, né? Artigo 4º, vem comigo aqui. O servidor, o cargo do servidor que não for redistribuído ou colocado em disponibilidade poderá ser mantido sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Administração e ter exercício provisório em outro órgão ou entidade até seu adequado aproveitamento. Então, ele está falando aqui uma outra possibilidade, né? Exercício provisório, né? Isso aqui também é único desse estatuto, né? Exercício provisório. Então, o cara não foi colocado em disponibilidade, tá? Não foi aproveitado, então ele pode ser colocado em exercício provisório até o ajuste final da sua situação funcional, né? A redistribuição é diferente da remoção e da relotação, né?
Bacana, vamos lá. Outro instituto da substituição. Tá? Sua substituição, quem substitui alguém de alguma coisa, para alguma coisa. O cara lá é secretário de educação. Ele tirou férias. E aí, professor? Cara, esse cargo não pode ficar sem comandante. Então, aí, neste caso, vai ser objeto deste remédio, que é o quê? Da substituição. Da substituição. Então, ele vai nomear o seu substituto. Normalmente, o regimento interno já fala quem que vai ser o substituto imediato das pessoas. Então, vem comigo. Os servidores investidos em cargo ou função de direção, assessoramento ou chefia serão substituídos. Ó, esse pessoal, o cara é chefe, está lá, né? Ele está de férias. Então terão substitutos designados previamente pelo dirigente superior do órgão ou entidade do poder público. Para quê? Para a máquina pública não parar. Parágrafo primeiro. O substituto assumirá automática e cumulativamente, sem prejuízo do cargo que ocupa, né, o exercício do cargo ou função de direção, assessoramento, chefia, nos afastamentos, licenças ou impedimentos legais do titular. Hipótese em que deverá optar pela remuneração de um deles durante o respectivo período. Ou seja, então ele pode, né? Ele pode aí, tá? Ele pode assumir aí automaticamente aí, pode acumular as funções, né? Então hoje ele pode acumular duas, três funções aí. Eu sou secretário adjunto, então eu posso ocupar o meu cargo de secretário adjunto e de secretário também. Claro, ao mesmo tempo. É uma substituição legal, porque ela é temporária, ela não é permanente. Tá? Isso acontece muito, né? Professor, e aí? Enquanto eu estiver lá ocupando, você vai utilizar o famoso direito de opção. Opção da remuneração mais vantajosa. Então você vai ter um salário só, você não pode ter dois salários, duas remunerações, né? Parágrafo 2º, vem comigo. Vamos lá. O substituto terá direito à retribuição pelo exercício do cargo ou função de direção, assessoramento ou chefia, nos casos que o afastamento ou impedimento legais do titular superiores a 30 dias consecutivos, que será paga na proporção dos dias de efetiva substituição e que excederem o referido período. Então tá aí, tem que ser superior a 30 dias consecutivos aí para você, né? Professor, eu substituí o cara por uma semana. Cara, foi só um obrigado que você vai receber, mas dinheiro nada. Professor, eu substituí o cara por 45 dias. É mais de 30? Sim, você tem dinheiro, o seu dinheirinho da comissão do cara lá, o cargo em comissão, dinheirinho a mais. E outros 15, proporcional, é a parte do meio aqui do parágrafo 2º, né? Pronto, pago aí, né? Explicamos aí para vocês aí. E agora, último assunto da nossa aula, né? Essa aula nossa aqui importantíssima, esse título 2 é o mais longo de todos, né? Pode ter certeza, tem muitos conceitos aqui. Agora a gente vai falar da vacância, né? A gente já só trabalhamos o quê? Provimento, 4 R's ANP, é a forma de entrada. E agora é a saída, a vacância. Quando você deixa de ocupar um cargo público, né? A vacância do cargo público decorrerá de, né? Primeiro, exoneração. Eu não quero continuar no cargo, eu peço para sair. Como é que é o nome de pede para sair? Né? É exoneração, né? Exoneração. Então, exoneração aqui, né? Bacana, né? Demissão. O cara aprontou, o cara desrespeitou o regime disciplinar do órgão. Então, nesse caso, ele será o quê? Demitido. Demissão é completamente diferente da exoneração. Exoneração não há penalidade. Demissão é uma penalidade. Terceiro, readaptação. Eu era professor. Eu não posso mais ser, eu vou para a secretaria, vou para a biblioteca. Pode. Você vai ser o quê? Uma readaptação. A aposentadoria, o que mais ocorre, o cara vai para a aposentadoria. Então, lá na aposentadoria, ele vai ocorrer o fenômeno do quê? Da vacância, né? O cargo vai ficar vago. É vaga para ter novos concursos, né? Posse em outro cargo inacumulável. Lembra que eu falei para vocês? O cara é técnico, o cara pediu exoneração para tomar posse em outro cargo, né? Então tem que fazer essa declaração até para os efeitos que eu expliquei nessa aula para vocês, tá? E finalmente, né, a morte, né, o falecimento do servidor. Então todas essas hipóteses aqui
são hipóteses do quê? Da vacância, de novo, né? Exoneração, demissão, readaptação, aposentadoria, posse em outro cargo inacumulável, tá? E falecimento. Posse em outro cargo inacumulável, ele deixa o cargo, né? Mas ele declara, estou saindo porque eu vou ocupar outro cargo. Se ele for inabilitado no estágio probatório, ele volta, né? Então tá aí para vocês, né? Artigo 41, vem comigo aqui, vai falar da exoneração. A exoneração de cargo efetivo dar-se-á a pedido do servidor ou de ofício. Opa, professor, então a exoneração ela se dá por dois tipos, né? Dois tipos, né? Primeiro, de ofício. Olha, a pedido. A pedido de quem? Do servidor. Eu não quero mais, eu peço a minha exoneração. Acabou. De ofício é de vontade da própria administração. Tá aí, tá? A exoneração de ofício dar-se-á em quais hipóteses? Nós já trabalhamos elas aqui, só vamos recordar. Primeiro, quando não satisfeitas as condições do estágio probatório. Então você tem 3 anos de estágio probatório, você foi considerado inabilitado. Você vai ser demitido? Não, você vai ser exonerado. A pedido de ofício? De ofício. 2. Quando for por decorrência do prazo ficar extinta a punibilidade para demissão por abandono de cargo, né? Então tá aí, né? Quando caso específico aqui do órgão, né? Você tem 30 dias aí, você abandonou o cargo mais de 30 dias ausente, né? Então aí quando é decorrência do prazo ficará extinta a punibilidade. Tudo bem, você não vai ser punido, tá? Mas você vai ser exonerado porque você abandonou o cargo, né? Terceiro e último caso, quando tendo tomado posse, a gente já explicou isso, o servidor não entrar em exercício no prazo estabelecido. Qual é o prazo que ele tem? 5 dias prorrogáveis por mais 5, a critério da administração pública, né? Então são os casos de exoneração de ofício, né? Vem comigo. A exoneração será motivada para o atendimento aos limites da despesa com pessoal, obedecido integralmente ao disposto do artigo 169 da Constituição Federal e a Lei Complementar 111 de 4 de maio de 2000. Né? Professor, o que é essa lei complementar? Você tem que anotar, você tem que fazer essa anotação aqui. Esse cara aqui nada mais é que a Lei de Responsabilidade Fiscal. Né? No caso do município, aí, ó, 60% da receita corrente líquida, né? Distribuída 54% para o Poder Executivo e 6% para o Poder Legislativo, né? Então tá aí. Então é o seguinte, quando tiver ultrapassar esses limites aí com despesa com pessoal, fica autorizado quem? O município exonerar o povo, né? Então é mais uma hipótese de exoneração aí que nós temos aí do serviço público, né? Artigo 42, vem comigo aqui. A exoneração do cargo em comissão, e a dispensa da função de confiança dar-se-ão. Então aqui é outra coisa, exoneração do cargo em comissão, de livre nomeação e exoneração, você foi designado para uma função de confiança. Se você for designado, você será dispensada a sua necessidade da função. Quando? De novo, né? A juízo da autoridade competente ou a pedido do próprio servidor. Então é de ofício, né? E a pedido do próprio servidor poderá ser exonerado o cara em cargo em comissão e a dispensa em confiança, né? Professor, bacana, né? O que nós estamos falando aqui? Da demissão, né? Exoneração. Outros casos de exoneração do servidor efetivo. Todos os casos aqui. Então, primeiro, for extinto o cargo ocupado por servidor não estável. O que é isso, professor? Isso aqui é para completar todo o nosso entendimento da aula. Eu estava trabalhando no meu órgão, bacana, feliz da vida, passei no concurso público, estava cumprindo o meu estágio probatório, 10 em todas as avaliações, feliz da vida. Faltando 60 dias para a conclusão do meu estágio probatório e a declaração da estabilidade, o órgão foi extinto. E aí, professor, o órgão foi extinto. Cara, você tem estabilidade? Não, você não tem estabilidade. Pé na bunda, tchau. Você vai levar uma exoneração nas costas aí, ó. Tá aí. Segundo, o servidor não estável que esteja ocupando o cargo que deva ser provido mediante reintegração ou de outro servidor anteriormente demitido por força ilegal.
Então tá aí, eu estou lá no meu cargo, bacana, tranquilo. Aí, de repente, volta para minha vaga o cara que foi demitido. Aí você vai ser exonerado, caso você não tenha estabilidade, né? Ok. 3. Ocorrer insuficiência de desempenho. Olha aí, insuficiência, né? De exonerar, ó. Hipótese de exoneração do servidor estável na Constituição Federal, artigo 41, parágrafo 1º, inciso 3º. Então, outra possibilidade de você ser exonerado aí é por insuficiência de desempenho, né? E aí, professor, desde 1988, tá, nós temos a inclusão desse dispositivo na Constituição, só que até o presente momento, né, lá na inclusão, falou assim, é possível a exoneração do servidor estável por insuficiência de desempenho, tá? De acordo com lei complementar. O que acontece? Que essa lei, até a presente data, não foi editada pelo nosso Congresso Nacional. Essa lei não foi editada, então esse dispositivo ainda está capenga, né? Isso aqui só cai, por enquanto, na prova, né? Então ele pode, aí, se ele tiver um desempenho muito abaixo aí do esperado, ele poderá ser demitido quando essa lei estiver em vigor, né? E, finalmente, por excesso de despesa de pessoal, tá? Que a gente já estudou aí, artigo 69, parágrafo 4º da Constituição Federal, que ele fala aí, e também a lei de responsabilidade fiscal. Então, pronto, baita aula, artigo por artigo aí, nós tratamos esse dispositivo. E vamos fazer um encerramento de sempre, né? Olha só, chega um tempo na vida que a gente aprende que ninguém nos decepciona. Nós que colocamos expectativas demais sobre as pessoas. Cada um é o que é e oferece aquilo que tem para oferecer. Então, cada um é aquilo e é aquilo que ele vai te oferecer. Se você criar mais expectativa, você pode ter certeza que você vai se frustrar, vai se decepcionar. Então, você tem que aceitar as pessoas como elas são. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.